No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para falar sempre de um assunto importante, relevante e despertar, quem sabe, em quem nos acompanha, o interesse em determinadas áreas da saúde e do bem-estar. No nosso programa de hoje, nós vamos abordar um assunto importantíssimo e por isso queremos chamar a tua atenção. Você nos acompanha pelo Facebook, é importante que você compartilhe o nosso conteúdo, que você marque seus amigos, ajude a divulgar a nossa programação. Se você está com a gente aí pelo nosso canal no YouTube, olha, é importante você deixar o seu like e ativar aí o sininho de notificações, assim toda vez que nós começarmos aqui o programa, você recebe uma mensagem e acompanha ao vivo com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas também vou te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo aí no nosso canal Rádio Grande FM, você tem acesso a conteúdos exclusivos dentro dos nossos canais digitais e do Saúde e Bem-Estar de todos os programas que já foram ao ar ao longo desses quase 5 anos aqui de Saúde e Bem-Estar e tem a oportunidade de rever esses programas, os conteúdos que nós trouxemos, compartilhar esse conteúdo, que sem dúvida pode ser muito importante para muitas pessoas. Então, se inscreva no nosso canal e tenha acesso a todos estes conteúdos. O nosso tema de hoje, eu disse que é muito importante e é, sem dúvida nenhuma, muito contemporâneo, melhor dizendo, que vamos falar um pouquinho sobre transtornos psicológicos, mas um público que também tem chamado a atenção cada vez mais dos especialistas por estarem vivenciando essas mudanças que nós temos em termos do nosso tempo contemporâneo, das movimentações que nós temos. Vamos falar dos adolescentes, que têm passado por essas questões. Quem vai nos ajudar aqui ao longo do nosso programa de hoje, para a gente bater esse papo, tentar entender um pouquinho mais a respeito desse assunto, é a Jocasta Costa de Paula. Ela que é psicóloga, tem especialização em psicoterapia da infância e adolescência e também especialização em psicoterapia de orientação psicoanalítica para adultos. Então, nós vamos conversar com ela aqui ao longo do programa para tentar entender um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Jocasta, aqui ao nosso programa. Obrigada, boa noite. E vamos tentar entender um pouquinho desse mundo, dessa faixa etária que, às vezes, para muita gente é difícil de entender, mas quem sabe algumas coisas que a gente vai falar aqui possa explicar muita coisa também, né? Quando a gente pensa em adolescência, algumas palavras, algumas ideias, algumas palavras vêm na nossa mente, né? Sim. E eu, quando fui me preparar, e falei, o que a gente começa? Acho que a gente começa falando um pouco da irritabilidade do adolescente, Sim. Que é uma característica normal, mas que é uma das características que mais, primeiro, incomoda. Sim. A família. Então, assim, vai ser legal, vamos conversando. E até antes da gente entrar das questões de transtornos propriamente, ou problemas psicológicos, até para tentar entender um pouquinho, você falou aí dessa questão de irritabilidade. No meu modo de pensar, quando eu observo o adolescente, ele está num momento de transição entre aquela fase da infância para a fase adulta, onde fica difícil de compreender algumas responsabilidades também. Isso faz com que ela tenha aqueles comportamentos rebeldes, de repente de que ela precise assumir algumas responsabilidades também. Passa muito por isso também, desse autoconhecimento. Porque é uma mudança tanto emocional quanto hormonal, e social também, porque até então, até pouco tempo, as questões eram da infância, era o brincar, a escola, amigos, e de repente ali, a adolescência a gente marca com os 12 anos, mas tem a puberdade precoce, tem outras coisas, Então ali depois ele se vê com mudanças emocionais, mudanças hormonais, os estirões, várias coisas, a mudança da pele, da textura do cabelo, de tudo. Então são coisas que vai mexendo por dentro, assim, e a responsabilidade que os pais... Eu ia te perguntar sobre isso, porque parece que está cada vez mais comum cobrar essa responsabilidade cada vez mais cedo também desses jovens, e que eles ainda não estão preparados, muitas vezes, com algumas exceções, mas a grande maioria, às vezes, não está preparada para toda aquela carga de responsabilidade que eles recebem. Eu penso que, desde um tempo, a infância tem sido muito infância, assim, e aí
como que vai para a vida adulta se a infância foi tão legal, né? Talvez antigamente, assim, que as crianças trabalhavam, tinha outras responsabilidades, aí houve um movimento de mudança, né? De preservação da infância. Então, aí chega na adolescência e foi tudo muito preservado, né? né? E aí aquela mudança e as responsabilidades que vêm, como estudar, passar no vestibular, ou ajudar em casa, ou arrumar um emprego, estão perdidos. E aí chegar até encontrar esse rumo, às vezes dá muito trabalho, e exatamente a partir desse momento que entra nesse ponto que você falou, estão perdidos. E nessa busca, talvez pela cobrança, começam a surgir os possíveis transtornos, alguns problemas psicológicos e também que acaba afetando no dia a dia deste adolescente. Eu queria que você falasse, dentro da tua experiência lá do dia a dia, do consultório, de estar recebendo esse público-alvo, quais são as principais causas e quais os principais problemas que você tem se deparado nesse dia a dia lá? Tá. É complexa a pergunta, mas eu vou tentar responder que as causas, elas são inúmeras, né? História de vida, situações, né? Mas assim, até algumas das coisas que a gente citou ali dessa própria pressão pode ser causa para desencadear um problema psicológico, né? Talvez o mais simples e o mais complicado. Daqui a pouco a gente vai entrar nos mais complicados, a gente pode falar um pouquinho da depressão, né, e falar um pouco mais da ansiedade, que talvez seja o mal do século, né? Mas existem outras coisas, talvez até a própria deficiência de aprendizagem já seja um transtorno psicológico, talvez por conta dessa pressão também, né? As causas são inúmeras, né? Mas assim, a ansiedade... Deixa eu dar fica à vontade, né, de buscar o seu apoio. Eu estou vendo aqui que eu estou um pouquinho ansiosa, né? Mas assim, porque quando você pergunta as causas, parece que a gente tem que falar, né, uma coisa. Mas a gente pode pensar assim, que dependendo da infância que a criança teve, a adolescência vai ser um pouquinho mais... suave. Suave ou chamar mais um pouquinho de atenção. Né? A gente entende assim que situações graves como abandono afetivo, violência, agressões, violência doméstica, isso vai causar alguns comportamentos preocupantes ali para frente, né? Mas a própria mudança emocional e hormonal também vão fazer que surjam emoções, entendeu? E aí é importante as pessoas do convívio desse adolescente, dessa pessoa, estarem atentas, né, exatamente aos sinais. Porque às vezes a gente, como pai, a gente também pela nossa própria correria do dia a dia, as pessoas são bastante negligentes em relação a isso. E esses sinais são mostrados a cada dia de que há alguma coisa... Se a gente pensar assim, não na adolescência normal, mas a gente pensando para uma adolescência patológica, assim, a gente vai entender assim, os sinais como muito isolamento, muita apatia, desmotivação, várias circunstâncias, né? Algumas que chamam mais atenção, que daí a gente ainda está pensando em situações mais graves ainda, como a automutilação, o uso de drogas, né? Isso são sinais assim de alerta, né? Mas os mais comuns, né? Voltando, retomando a pergunta também, os mais comuns são a ansiedade, né? A ansiedade, o medo de errar, talvez um pouquinho do que eu estou aqui também, né? Nessa pressão do dia a dia, do que eles têm que conseguir e tal. Então, a ansiedade a gente percebe em algumas situações. A depressão, ela já também tem um fundo biológico, né? Então, não tem exatamente causas, às vezes... Às vezes pode aparecer um gatilho, mas isso você já traz consigo, às vezes, né? Você falava agora um pouquinho dessa questão da ansiedade, e até citou você como exemplo, esse medo de errar. Na verdade, isso todos nós temos, e ele é importante para a gente também, isso, porque quando você tem essa preocupação, uma coisa nova, faz com que você se concentre e você busque também o melhor naquilo. Ou seja, de um todo, um pouquinho de ansiedade não é ruim. É importante ficar atento quando isso começa a te atrapalhar no seu dia a dia, nos seus afazeres, né? Sim, quando a gente pensa assim, por exemplo, quando o filho, né, o aluno, está aí na escola e liga para a mãe várias vezes. Toda semana liga 2, 3 vezes para a mãe buscar. Né? Às vezes a gente percebe uma família que faz os seus acompanhamentos de saúde, não tem nada, né? Vai no neuro, não tem problema de vista, por que com tanta dor de cabeça? Né? Nesse sentido, são algumas
sabe? Uhum. Algumas situações que mostram que, por exemplo, a ansiedade não está deixando ela permanecer, Sim. não está deixando executar algumas coisas, né? Você já está atrapalhando o dia dela, né? Isso, a diminuição dos amigos, né? Então, assim, nesse sentido, e a gente percebe. Uma coisa também que é característico, assim, o excesso de jogos. Sim. O adolescente joga muito, Sim. né? Mudou muito a forma de como o adolescente se comporta e se relaciona, né? Hoje, antigamente se relacionava mais exatamente das brincadeiras que se tinha, hoje é um tanto mais isolado, é só através do mundo virtual que se oferece. Faz parte da nossa contemporaneidade, mas nós precisamos saber lidar com isso também, né? Sim. E aí o adolescente está muito exposto a esse tipo de situação. E é importante também, Jocasta, não sei se você concorda, a gente tinha até pouco tempo atrás alguns preconceitos em relação a tratamentos e acompanhamentos das pessoas nesse sentido. Se vai no psicólogo, se vai no psiquiatra porque está maluco, porque está com algum problema. E isso gradativamente vem sendo desconstruído com o passar do tempo. E que bom que isso está acontecendo. Porque quanto antes, quando a gente já começa a fazer essas observações aí nesse adolescente, e quanto antes levar para esse acompanhamento de um profissional, melhor até para a vida desse adolescente, né? Sim, hoje se fala mais, se aceita mais, né? Hoje a gente entende que o hipertenso precisa de tratamento e que as doenças emocionais, elas também precisam de tratamento. E a gente convive tanto com a hipertensão quanto com algum sofrimento, né? Mas o que nos torna, assim, desadaptáveis, né? Desajusta a nossa vida, muda as coisas, a evitação, né? E isso aí atrapalha um pouco, né? Mas essa mudança, tudo mudou, né? A gente está mais aberto para várias coisas, né? E a terapia foi desmistificado, porque há muito tempo já não existe mais o hospital... psiquiatra mesmo, isso, o hospital psiquiatra, né? Então, há muito tempo o tratamento ele vem ampliando, né? E assim, na verdade, esses transtornos, assim, nessa fase, eles são corriqueiros, né? Não tem nada, aqui a gente não está falando de esquizofrenia, a gente não está falando de fuga da realidade, né? A gente está falando de adolescentes que perderam familiares, que passaram pela pandemia, né? Eu acho interessante alguns assim que estavam entrando na adolescência na pandemia, e daí veio espinha, veio desajuste de corpo, e aí veio a máscara. Isolamento, aí veio a máscara, aí eles se esconderam. Aí de repente podia tirar a máscara e eles não se reconheciam, né? É quase como uma perda de identidade, né? Porque eles estão nessa busca, né? Exatamente, como é interessante a gente observar esse tipo de situação. Você falava da questão das terapias, e é importante para quem nos acompanha, principalmente para os responsáveis aí, pelos adolescentes que vão levar, que existem etapas diferentes desse processo de terapia. Não significa que você vai fazer algo radical. Isso vai depender de caso a caso, do que vai ser acompanhado por esse profissional, né? Sim. Bem, a terapia psicanalítica ou a terapia que psicólogos proporcionam, ela tem esse objetivo, né, de acolher, de ouvir, de estar próximo ao adolescente, à família do adolescente, né? Tentar entender as fantasias, qual é o medo irreal que está proporcionando ele ter algumas atitudes, né? Quais são essas crenças, né? E isso, a gente nem precisa dos sintomas, né? Sim. Porque tem família bem antenada, assim, olha, eu acho que não está legal, você está acontecendo algumas situações que está tudo ok com a sua saúde, eu acho que preocupação, uma depressão, relacionamentos, né, fim de namoro, aquele amor que se perdeu e aí a adolescente acha que perdeu tudo, né? Sim. Tem várias coisas. Que pode ser levado. A gente falava aqui há pouco a respeito dessas questões, dessa fase que é de transição e tudo mais, e a gente, todos nós, temos as frustrações na vida da gente. A vida da gente é feita disso, né? De altos e baixos, de alegrias, de frustrações, e a gente precisa aprender a lidar exatamente nessa linha que a gente faz, que é a nossa linha do tempo. E às vezes os adolescentes, como a gente tem visto, aqui a gente falou cada vez mais, a aceleração em relação às coisas, de sonhos, né? Ou seja, quando você projeta, você sonha em determinadas coisas e você não vê a realização disso acontecer. Para as pessoas que são mais maduras psicologicamente, isso é natural. Às vezes você não conseguir a realização. Vai criando estratégias. Para esse adolescente é mais complicado. Porque o adulto ele vai criando estratégias, né? Não deu certo,
vamos melhorar, vamos ver o que a gente faz. No adolescente é tudo ou nada ainda, né? Porque a carga emocional, hormonal é muito rápida, assim, a capacidade de pensar ainda ela é restrita. Sim. De pensar na resolução de problemas, né? Então isso acaba, né, assim, impedindo eles de ir para frente, né? De pensar em resolver esse problema e ficar só ali segurando aquela situação, aquela frustração, né? Sim. A gente falava, agora há pouco você falou de adolescente joga muito, tem essa questão do mundo virtual hoje que é inerente da nossa sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância exatamente das relações, né? Do convívio social. Aí tem gente que defende, olha, cada vez mais precisa ser implementado o estudo que você pode fazer na sua casa e tudo mais, mas mais do que efetivamente o aprendizado, eu vejo a escola com a questão lúdica, exatamente de você poder interagir com o diferente, interagir com o colega. Isso é fundamental também nessa fase, né? Porque acaba que a gente usa um tipo de proteção, né? Um tipo de barreira. Então, quanto mais a gente se isola, mais a gente não vê o mundo. E acaba que o mundo também é um espelho, né? Então, assim, o nosso dia a dia vai trazendo conhecimento. Então, os relacionamentos, cada pessoa vai tirando de mim alguma coisa e vai acrescentando em mim alguma coisa, né? É uma troca. Então, assim, quando eles não estão abertos a isso, aí é difícil, né? Daí ficam só em casa, daí os pais já estão preocupados, daí já começam as ofensas, você não sai de casa, você não faz nada, você não estuda, né? Em vez de achar que está ajudando, mas às vezes está dificultando, né? A gente tem visto, acompanhando aí, o noticiário tem sido cada vez mais os diagnósticos do chamado TDAH, e inclusive eu vi recentemente uma reportagem que questionava muito isso, que professores estão, entre aspas, fazendo esse diagnóstico porque o adolescente ou a criança apresenta alguma dificuldade lá na sala de aula e já sai com esse, entre aspas, diagnóstico de estudo. Quando na verdade precisa passar por um profissional, né? Ou seja, isso precisa ser avaliado, que nem sempre é isso. Ou seja, podem ter outras causas que envolvem aquele tipo de comportamento, ou tipo de ação desse jovem, desse adolescente. Então é fundamental que antes de sairmos aí diagnosticando de qualquer forma, que passe por esse profissional, né? Sim. Você fala de TDAH, de professores, né? É relevante o peso também que os professores têm, porque eles estão com os adolescentes a maior parte do dia, né? Então, muitas vezes eles percebem algumas coisas, só que eles têm algumas impossibilidades, né? Técnicas e de demanda, né? Porque eles têm 40. Como é que se consegue ser atento a todos ao mesmo tempo, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, como tudo tem mudado, a educação também tem mudado, né? As instituições educacionais também têm mudado e têm encontrado caminhos. E esses caminhos, muitas vezes, são a escola encaminha, as escolas particulares encaminham, as escolas estaduais, municipais, elas têm os núcleos também de encaminhamento. Né? O que a gente não tem é um tratamento dentro da escola, né? Mas momentos e abertura de se trabalhar com algumas coisas, isso vem acontecendo, né? Já há um tempo. Muito bem, nós estamos falando um pouquinho aqui de transtornos psicológicos, algumas dificuldades, sobretudo na faixa da adolescência, né? Então, se você de repente tem algum adolescente aí no seu convívio, na sua casa, é importante que você fique atento aqui ao que a Jocasta está falando com a gente, ela que está nos ajudando aqui ao longo do programa, tentar entender um pouquinho mais desse público-alvo e também sobre essas situações que a gente se depara cada vez mais no nosso dia a dia. Se você está com a gente aí pelo Facebook, é importante, né, você marcar os seus amigos, divulgar a nossa programação, fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. É fundamental que a gente leve à frente a informação correta dos profissionais qualificados. Está com a gente aí pelo YouTube? É importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal e assim, além deste programa, você terá outros programas para acompanhar sempre os assuntos que a gente traz aqui. Agora eu quero abordar com a Jocasta e aprofundando um pouquinho mais em relação a esses problemas psicológicos. Aí eu falei lá no início do nosso programa sobre talvez os dois mais graves, talvez mais comuns também, que até há algum tempo muita gente não achava que pudesse atingir essa faixa etária, que é a ansiedade e depressão. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, o quanto isso pode ser prejudicial, sobretudo nessa faixa etária. Olha, os transtornos depressivos e ansiosos, eles diminuem a capacidade de percepção do adolescente, né? Então, a partir daí, a partir
dessa diminuição, né, dessa percepção, tudo pode ser alterado, né? Tudo pode ser alterado e tende a não sair tão bem. Sim. Né? E é uma fase importante, onde as escolhas e as decisões não são decisões para a vida toda, mas são decisões importantes. Até porque a escolha de vestibular, namoros, casamento, muitas coisas também acontecem ainda, né, nisso. E às vezes com baixa autoestima, com insegurança, com sintomas elevados e não tratados, as coisas Sim. acontecem. E é Né? importante, né, Jocasta, também, dentro daquilo que a gente faz, e nós como pais, você que tem adolescente em casa, dentro dessa percepção de acompanhamento, a gente falava lá dos sinais há pouco, também de entender características do indivíduo, que às vezes a pessoa, não, ele só fica no quarto porque ele é uma pessoa tímida, né, porque ele é uma pessoa reservada. Nem sempre é isso, de repente pode ser algo mais grave, e é preciso fazer essa observação entre o que é característica e aquilo que é mudança em relação a comportamento. Porque às vezes os pais, as pessoas responsáveis são pegas de surpresa quando esse adolescente é diagnosticado com uma depressão já profunda, né, que poderia ter sido tratada antes se tivesse sido observada, né? O diagnóstico geralmente é feito assim com levantamento dos dados da família, do histórico desde criança, né, é averiguado há quanto tempo esses sintomas permanecem, né, e a partir daí a gente vai fazendo um plano, né. Dentro da psicologia a gente, além das entrevistas, das consultas, também aplicamos testes psicológicos, isso nos ajuda a dar um parecer diante da personalidade né, do jovem, do adolescente, e aí a partir daí a gente entende o acompanhamento semanal, se é necessário um médico, né? Às vezes sim, mas é legal também dizer que às vezes não é, né? Não vai precisar, mas às vezes sim. Né? E aí por isso essa importância, e por isso também é importante... Só um pouquinho, eu queria falar assim, que tem situações que são, por exemplo, é tímido, mas como que pode ser? O que ele vai bem? Ele vai bem assim na robótica? Sim. Né? Se ele gosta de jogar, possivelmente alguma coisa da informática área, ele vai gostar. Então, assim, é importante, junto com a família, a gente pensar já em alternativas, não só em remédios, não só em... Entendeu? E em algumas alternativas que ele vai gostar. Porque eu posso falar assim, exercício físico ajuda, cuidar da saúde e tal, mas a gente também tem que procurar um caminho de comunicação. Né? Porque a gente, até para voltar naquilo que a gente falou no começo, nós como seres humanos, a gente vai buscar fazer aquilo que mais nos agrada, naquilo que você fica mais confortável. E quando você entende o que o agrada esse adolescente também e consegue trazer isso para ele no seu dia a dia, vai ajudá-lo em outras situações, né? Sim, mas por isso que a gente precisa ficar atento, porque às vezes pela insegurança dele, ele não consegue ver os agrados, não consegue ver o que ele vai bem, o que ele pode ir bem, que a gente também aprende, né? Sim. Então, quando a gente amplia o olhar assim para ele, a gente consegue encontrar coisas boas, entendeu? E aí é um caminho também dele se valorizar, né, das inseguranças diminuírem, e aí ele vai buscando. E às vezes a gente tem que entender que certas características, como timidez, vão permanecer. Sim. Né? Um tímido talvez não vai ser professor lá na frente. Mas ele terá outras habilidades, né? E até eu ia te perguntar sobre, tem como prevenir algo nesse sentido para não chegar a uma ansiedade, uma depressão? Você praticamente já falou alguma coisa aqui nisso tudo, né? Dessa importância das pessoas que estão no entorno de fazer esse entendimento e sobretudo da troca de informações, o diálogo, de estar conversando, de estar percebendo essas mudanças, entender essa outra pessoa exatamente do que ela gosta e buscar criar um ambiente para isso, né? Porque não adianta nada eu saber do que a pessoa gosta e também não tentar proporcionar aquilo para que ela possa também viver dentro daquele ambiente saudável, né? O prevenir amplia um pouco assim, porque eu acredito e vejo, né, que quando a família proporciona um ambiente facilitador, essa criança ela faz a entrada na adolescência de uma maneira mais tranquila, né? Mas, enfim, certas coisas como grupos, esportes, que amplia o seu relacionamento, também ajuda, né? Porque você se identifica. Porque enquanto você está sozinho em casa, você não está sabendo das coisas. Mas quando você tem um colega jogando, aí na hora do jogo vocês... precisam trocar informações sobre aquilo lá. Você vai gerando aquilo que a gente falava, da socialização e interação, né? E aí ver que eu não sou a única que passei por aquilo, né? Acalma.
Sim. acalma e vão adiante, né? Legal, Jocasta, nosso papo tá bom, mas o tempo passa rápido demais, você vê que quando o papo é bom, passa rápido. Mas assim, até para a gente finalizar, e eu acho que é importante a gente deixar esse recado para quem nos acompanha. Claro, existem as exceções dos casos mais graves, lá da própria ansiedade, a depressão, que aí vocês precisam desse trabalho compartilhado com o médico psiquiatra e outras equipes multidisciplinares. Sim. Mas é importante deixar o recado também para as pessoas que às vezes têm esse tipo de situação em casa, que tudo isso é possível ser tratado e dar novamente essa qualidade de vida para esse adolescente. Ou seja, hoje nós estamos bem abastecidos de profissionais e até de tecnologia para que possa devolver a esse adolescente que tem algum problema, algum transtorno psicológico, uma qualidade de vida, né? Para desmistificar, o primeiro passo é buscar ajuda. Né? Buscando ajuda, você vai ter uma orientação e aí, junto com o profissional, você consegue entender se é necessário tomar outras providências ou em outros caminhos, né? Porque, como você falou, existem muitos profissionais e a gente tá para isso, para ajudar a encontrar, né? E assim a família fica um pouco mais calma e segue adiante, né? Ou com tratamento. Geralmente sim, com tratamento. Sim, todos são abertos atualmente. E é o importante, né? Não sei se você concorda, eu digo sempre assim, quando alguém apresenta esse tipo de situação, e era comum no passado, né? E você fala, mas isso é frescura, isso é bobagem. Não, não é bobagem. Qualquer alteração é importante ser avaliada e ser verificada, porque né? aqui a gente está falando de transtornos depressivos, de ansiedade, mas os índices de suicídio, de automutilação, são bem elevados, né? E de violência, de alta agressividade e de se agredirem, né? De muita violência um contra o outro. Então, assim, é importante, né? É importante estar atento, não tenho dúvidas com relação a isso. Jocasta, obrigado por participar aqui com a gente. Muito importante esse bate-papo. Volte sempre aqui conosco. Pode deixar. Tá certo. Então. Nós conversamos, então, portanto, hoje de adolescentes, né, e seus transtornos psicológicos aqui no nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, e conversamos aqui com a Jocasta Costa de Paula, ela que é psicóloga especializada em psicoterapia da infância e adolescência, também especializada em psicoterapia de orientação psicanalítica para adultos. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, só buscar aí nas redes sociais, você vai encontrar então, portanto, sobre o trabalho da Jocasta, do qual a gente agradece e agradece a você que esteve com a gente no nosso Facebook. Marque seus amigos, compartilhe o conteúdo, de repente algo que foi dito aqui no nosso bate-papo aqui seja importante para alguém que você conheça. Compartilhe também através do nosso YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Perdeu aqui parte do programa? Não se preocupe, vai ficar à sua disposição aí para você rever quantas vezes quiser e também compartilhar esse nosso conteúdo. Então, um forte abraço a todos, agradecendo ao Éder Joffre aqui com a gente, Mauro Alcântara, a você que nos acompanhou. Na semana que vem, nós estaremos de volta com mais um Saúde e Bem-Estar, aqui na Rádio Grande FM, 43 anos, com você, onde você estiver.